Bora lá, galerinha! Contos de fadas que talvez sejam reais do canal do Zodíaco, gente. O Zodíaco é um canal aí que eu acho que tá em falta aqui na no nosso canal, né, gente? Acho que eu reagi pouco aos vídeos dele e ele tem vários icebergs muito interessantes que eu quero trazer. Só que como eu acho que o canal tá meio infestado de icebergs esses últimos dias, eu optei por gravar um vídeo dele mais curto aí. E espero que vocês gostem, tá bom, gente? Escolhi esse dos contos de fadas, que foi o que eu achei mais interessante. E vamos ver, espero que vocês gostem, tá bom? Se puder, já vão deixando o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, às 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe nada de like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Eu devo ter postado vídeo aí nos membros, tô tentando postar a cada 2 dias lá. Então, por favor, peço de coração que você torne-se membro e também peço que você entre na nossa comunidade do Discord e no meu canal 2, que logo logo, agora que eu consegui deixar o canal 1 aqui no jeito, por assim dizer, aí, que ele tá indo super bem, acho que chegou a hora ah, de pegar e começar a olhar pro meu canal 2 e fazer ele voltar ao seu auge, assim como esse, e aí sim nós termos os dois em alta, que seria, acho que o meu sonho aí pro fim do ano é esse, meu grande objetivo chegar no fim do ano com os dois bombando. O primeiro eu já tô, agora falta eu arrumar o segundo lá pra no ano que vem ser o nosso ano. Enfim, gente, vamos embora pra esse vídeo aí que eu tô bastante animado e acho que vai ser super interessante, tá bom? Enfim, bora! Zodíaco. Ok. É o clipe do Ghostman? Gostaram da minha imitação? Eu nem lembro como é que é a música, só murmurei como ele fala na música. Contos de fadas, querendo ou não, têm sido uma das literaturas mais consumidas e antigas do mundo. Em muitas Factos. situações, essas histórias tinham um certo lado um tanto perturbador, que servia para ensinar às crianças que as ouvia certas lições de vida. Porém, muitos contos carregam uma certa fama de terem sido um tanto reais. Por isso, no vídeo de hoje, vamos Ok. explorar alguns contos de fadas que talvez sejam reais. Let's Eu go. sou o Zod, seu apresentador, e sejam todos Nice. muito bem-vindos a Zodíaco. Damn. Ok, ok. Primeiramente, antes de abordar a maioria dos contos, devemos entender o que eles são de fato. Os contos de fadas são histórias que foram passadas de boca a boca, de geração em geração, como se carregassem um pedaço da alma de cada povo. São narrativas cheias de magia, onde animais falam, bruxas lançam feitiços, príncipes enfrentam perigos e jovens comuns vivem destinos mega extraordinários. Mas por trás de toda essa fantasia, os contos de fadas falam de algo mais real, das emoções humanas. Porque é aquilo, todo conto de fada no final ele é um conto sobre moral, né? Sobre moralidade. É para te ensinar uma lição, né? O medo, a inveja, a coragem, o amor, tudo isso aparece, ainda que disfarçado algumas vezes. Apesar de hoje elas serem vistas como histórias para as crianças, muitos desses contos nasceram bem diferentes, cheios de violência, tragédias e lições duríssimas, voltadas para um público adulto. Com o tempo, ganharam versões mais leves, especialmente com autores como os irmãos Grimm e Hans Christian Andersen, e acabaram se tornando parte do imaginário popular. Por causa dessa suposta origem, muitos são cotados como sendo verdadeiros, e é isso Eles podem ter um lastro na realidade, né? Porque nada mais são do que tradições orais aí de folclóricas, basicamente da Europa, que foram colocadas em livros, né, para esses caras aí que foram compiladas, por assim dizer, né? que vamos explorar agora. Ok, bora. Flautista de Hamelin.
Eu nunca entendi muito bem essa lenda aí. O cara começa a tocar, pô, eu nunca li essa lenda aí. Eu, sinceramente, assim. Porque qual que é o ponto? Ele começa a tocar pra um. Mas não era pra uns ratos que ele tocava? A única coisa que eu sei do flautista do Hamelin é o que quando ele aparece no Shrek lá, mano. A história do flautista de Hamelin é uma das Isso mais mesmo, mano. misteriosas e intrigantes do Eu não entendo folclore muito bem qual europeu. é dessa. Tudo começa com uma cidade sitiada por ratos. Hamelin, Daí uma eles vila contratam o flautista, tá? alemã Ok. que estava desesperada por uma solução. É então que surge um homem estranho, vestido com roupas coloridas que promete livrar a cidade da praga, em troca de uma recompensa em ouro. Os Ok, moradores logo parece bom. aceitam, e o homem toca sua flauta com uma melodia mágica que faz os ratos seguirem-no hipnotizados até um rio, onde acabam se afogando. Quando ele Damn. volta para receber o pagamento, os habitantes de Hamelin decidem quebrar o acordo. O flautista, se sentindo traído, Sacanagem. retorna dias depois, dessa vez tocando uma música diferente, e agora não são os ratos que o seguem, e sim Bro! as crianças da cidade, que desapareceram com ele para nunca mais Damn! voltar. Essa é a versão Bro, popular. Com esse vídeo aqui eu vou ter que colocar na minha playlist de crimes reais, cara. Que é isso daqui, cara? O flautista de Hamelin é Contada em um. livros infantis e adaptadas inúmeras Pô, que vezes em maluquice isso filmes, daqui, cara. músicas e até peças teatrais. Mas por trás dessa fábula, existe um registro Que histórico loucura. real que levanta perguntas até os dias de hoje. Cara, O manuscrito do século XIV, encontrado na própria cidade de Hamelin, afirma: no ano de 1284, no dia de São João e São Paulo, 130 crianças de Hamelin foram levadas por um flautista vestindo roupas não, coloridas não. Não é possível, não. O e que é isso, cara? desapareceram para sempre. 130 é Esse é muita o gente. ponto de partida para a versão mais sombria e enigmática da história. Ao que tudo indica, os ratos só foram incluídos muito tempo depois, por volta do século XVI. Não há Tá, a menção história original era que ele já vinha e levava as crianças e é isso. Talvez a história original, na verdade, fosse sobre as crianças não se levarem por roupas bonitas e coisas, tipo assim, não deixarem se encantar por essas coisas. Entendem o que eu quero dizer, sabe? Que aquele tipo, não converse com estranhos, tá ligado? a eles nos registros mais antigos, e isso indica que o conto começou como algo muito mais sério, a perda de um grande número de crianças. O que realmente aconteceu com elas, ninguém sabe ao certo. Existem teorias históricas sugerindo que elas possam ter sido levadas como parte de um processo de colonização, recrutadas ou até forçadas a migrar para regiões da Europa Oriental, como a Transilvânia, durante uma época em que muitos alemães estavam sendo enviados para ocupar novas terras. Outra hipótese é a de que tenham morrido em algum desastre coletivo, como uma epidemia ou talvez um deslizamento, que os habitantes tentaram esquecer ao transformar em lenda. O fato é que a própria cidade de Hamelin ainda preserva marcas desse passado. Há uma rua na cidade, com esse nome que eu não vou saber pronunciar, onde, segundo a Bungalowsenstrasse. lenda, as crianças teriam desaparecido. E curiosamente é Ó, é bem proibido bonito, né? tocar música ali até os dias de hoje. No museu local, Museu local. é possível encontrar vitrais e inscrições antigas contando a história. E muitos Quão antigas? estudiosos citam o trabalho do historiador alemão Jürgen Sei não, hein, cara. Sempre que tem esse negócio aí eu fico desconfiado. Aí já tem, daí tem do lado ali tem o restaurante do flautista de Hamelin, que os caras te cobram $50 num café, né, cara? Dólares não, euros num café, né, cara? Vocês estão entendendo o ponto que eu quero chegar aí, né, cara? Igual aquelas cidades aqui, cidade dos lobisomens aqui no Brasil, né, cara? Woodhoff como uma das análises mais aprofundadas sobre a possível origem da lenda, relacionando-a com movimentos migratórios do século XIII. Não sei, eu pensei em talvez citar a Cruzada das Crianças. Eu achei que poderia ser, não sei se alguém conhece essa história aí da Cruzada das Crianças, aí, que foi uma cruzada, por assim dizer, que depois que quando as cruzadas já não estavam indo tão bem lá, não sei se era, sei lá, mas já não estavam indo tão bem, decidiu-se que crianças deveriam ir. Não decidiu-se, né? Um cara em algum lugar, eu acho que foi em um lugar do Sacro Império Romano, então provavelmente era no território de hoje da Alemanha, decidiu que as crianças deveriam ir para a Terra Santa, porque a Terra Santa se poderia ser livrada dos muçulmanos por corações puros, entendeu? Daí ele saiu com um monte de criança e foram, né? Óbvio, deu completamente errado. Mas achei que poderia ter uma conexão também.
Esse eu acho que eu sei qual que é o lastro desse daí, mano. Seria interessante se for. A história de Não João e foi, eu conto pra Maria vocês o que é eu uma acho. das mais conhecidas dos contos de fadas, mas por trás da fachada colorida de doces e essas casas encantadas, existe uma narrativa profundamente sombria e talvez um reflexo assustador de muitos momentos reais da história europeia. Eu acho que é isso mesmo. A trama começa em tempos difíceis. Uma família miserável, assolada pela fome, vive à beira da miséria em uma cabana no meio da floresta. O pai, um lenhador bondoso, é pressionado por sua esposa. Em muitas outras versões, ela é chamada de madrasta, a abandonar os filhos na mata, pois já não havia comida suficiente para todos. A Nossa, ideia é bizarro, hein? cruel, mas não é absurda. Quando lembramos que, durante os séculos da peste, guerras e também na época de colheitas fracassadas na A Europa, Grande Fome, né? A Grande Fome de 1315, é isso? Eu não lembro da data exatamente. Mas a gente tem um vídeo aqui no canal bem antigo que eu reagi a essa história. tem registros históricos de famílias forçadas a abandonar crianças para garantir a própria sobrevivência. João, que era o irmão mais velho, acabou ouvindo o plano e tenta salvar a si e a irmã, espalhando pedrinhas brancas no caminho para que possam voltar para casa. Na primeira vez até funciona, mas quando são deixados novamente, eles só têm pão, e os pássaros da floresta comem todas as migalhas. Perdidos de verdade, João e Maria vagam até encontrar a casa feita de doces, janelas de açúcar, telhado de Que chocolate, maravilha, um hein? sonho Se deram bem, irresistível para mano. quem passava fome. Que Mas esse delícia. paraíso, obviamente, é uma armadilha. A dona da casa é uma bruxa que se alimenta de crianças. Ela prende João em uma jaula. Cara, eu só me pergunto uma coisa aí. Por se a. Bom, acho que a bruxa não queria ter diabetes, né? Porque eu ia falar, por que que ela não come os doces em vez das crianças, né? Enfim. E obriga Maria a servi-la, enquanto engorda Se ela era capaz de criar doce, né? Por que que ela fazia essa maldade, né? Vai entender, o mano. menino para devorá-lo depois. A tensão cresce até que Maria, em um ato de coragem e desespero, empurra a bruxa dentro de um forno e liberta o irmão. Juntos, Será que tem uns eles duendes pulando pela fogem janela? levando consigo joias e tesouros da casa e finalmente reencontram o pai. Pô, sacanagem, né? O pai abandonou eles lá no meio da floresta, né? Cara, tá de A brincadeira, madrasta mano. já está morta, e agora, com riqueza e liberdade, Caramba. os dois Ah, tá, pra dizer que foi, pô. Pô, mas caraca, que tipo de pai é esse que decide, que por conta da madrasta decide abandonar os próprios filhos, encerram né? sua Que jornada com um loucura, foi final feliz. manipulada Essa esse história ponto. até parece ter um final interessante, mas será mesmo um conto sobre vitória e superação? Ou uma memória ancestral da fome, do abandono e do medo? Historiadoras como Maria Tatar, especialista em folclore, sugerem que João e Maria têm raízes nos períodos de grande escassez, como a Não, Grande total. Fome de 1315. Bro, caraca, eu cravei a data, rapaziada. Isso daqui, eu sou, essa é a diferença de um historiador pra um common, pra um plebe, como é que é? Eu só te falaria plebe, eu ia falar outra palavra, né, cara, pra um norme, pra um norme, né, cara? Essa é a diferença do historiador pra um norme, né, rapaziada? Onde há relatos documentados de abandono de crianças, canibalismo e desespero coletivo. A bruxa da Casa de Doces pode representar figuras reais de párias da sociedade, mulheres solitárias e isoladas que, por viverem à margem da sociedade, se tornaram alvos de acusações de bruxaria e outras coisas. Outras literaturas mais simbólicas também são possíveis. A Casa de Doces, por exemplo, seria a representação das tentações perigosas, aquilo que atrai, mas pode destruir. A jornada de João e Maria seria, então, uma espécie de rito de passagem, em que a inocência se perde e os irmãos precisam agir com astúcia e coragem para sobreviver a um mundo onde os adultos falham, onde o lar não é seguro e onde a fome é uma força tão poderosa Não, muito quanto interessante. a... Total, mano, certeza que é esse o lastro da original da história e é muito legal essa explicação, você misturar a realidade com fábulas, né, cara? Isso é muito legal, cara. Isso é fantástico. magia. Mas é de fato uma história muito bizarra, né? Assim, um conceito maluco. E é interessante que, como a gente pode cravar, talvez que. Cravar, vai, que isso daí tem um lastro na realidade, que é esse. A gente pode pensar, cara, que talvez fosse comum o abandono dos filhos, né? Nesses momentos de fome, né, cara? Os pais abandonando os filhos, ou algo assim, né? O que é muito bizarro de se pensar, né?
Tá, Chapeuzinho Vermelho eu já não consigo pensar muito. A história da Chapeuzinho Vermelho é, à primeira vista, uma narrativa simples. Uma menina doce, um lobo mau, uma avó indefesa e o embate entre o bem e o mal. Mas por trás dessa estrutura aparentemente inocente, existe uma fábula ancestral carregada de simbolismos, mensagens ocultas e interpretações que atravessam séculos de tradição oral e escrita. E o mais curioso, ela nem sempre foi uma história para crianças. A versão mais conhecida hoje é a dos irmãos Grimm, em que Chapeuzinho, ao levar comida para a avó, é enganada por um lobo que a devora junto com a velhinha. No final, um caçador aparece, abre a barriga do lobo e salva as duas. Um final feliz, limpo e heróico. Mas essa é uma versão suavizada. A versão original e mais sombria vem de muito antes, de tradições camponesas da Europa medieval, e depois foi registrada por Charles Perrault no século XVII. Ok. Nessa versão, não há caçador. A menina é devorada e ponto final. O conto termina com um alerta direto. Meninas, cuidado com lobos, especialmente os que parecem mansos. Só que, assim, eu entendo, mas talvez essa adaptação já seja pensando. Porque, tipo assim. Tá, mas. Entende que não é uma moral tão. É uma moral muito besta, tipo assim. Sei lá, entendem? A capa vermelha, por exemplo, tem significados bem mais Sabe? Mas se bem que no final é essa moral, na final, né? Tipo assim, não confie. Bom, sei lá, né, mano? profundos. O vermelho é Mas a se bem que a Chapeuzinho não confia muito no lobo, né? Eu não lembro mais. Por que ela. Por que seria essa moral, né? cor do sangue, da paixão, da sexualidade, da vida que se inicia e da inocência que se perde. Muitos estudiosos acreditam que a história seja uma metáfora para o amadurecimento feminino e os perigos do mundo adulto. Chapeuzinho cruza a floresta, símbolo do desconhecido, do inconsciente, e se depara com o lobo, uma figura que pode representar o predador, o manipulador, o homem perigoso disfarçado de encanto. A frase icônica É interessante, só que eu penso o seguinte, cara. Será que essa é uma interpretação moderna do conto? Ou será que era isso de fato que o cara queria passar? Porque esse é o negócio. Porque quem compilou essa história, acho que foi os irmãos Green, será que era isso que eles imaginavam da história quando eles compilaram? Entende? Será que era isso que o pessoal da época via? Esse subplot? Ou será que isso é a gente vendo hoje e querendo dar uma nova roupagem pro conto, entendem? que olhos grandes você tem, e as respostas do lobo são carregadas de tensão. É como se o próprio diálogo fosse um jogo de sedução, de disfarce, de engano. A casa da avó, lugar que deveria representar segurança, acaba virando uma armadilha. E o lobo, que deveria ser um simples vilão animal, ganha traços humanos demais, como vestir roupas, Isso é estranho mesmo. Isso daí é realmente curioso, né? fingir uma identidade e usar da fala para manipular. Em algumas versões mais antigas, há ainda mais detalhes perturbadores. O lobo serve pedaços da avó para a menina comer, dá o seu sangue para beber, e Chapeuzinho aos poucos vai perdendo a noção de onde está. Só quando percebe que está se despindo diante de um ser estranho é que ela começa a desconfiar. Ou seja, a história deixava de ser apenas sobre o perigo e se tornava também uma metáfora para o abuso. O abuso, né, cara? Eu penso talvez devorar o corpo da avó nesse quesito seja como você deixar de lado os laços familiares e em troca de. Tipo assim, seria Chapeuzinho meio que indo contra a sua família, por exemplo, em favor a ficar ao lado do lobo, que é o que ela tá fazendo, né? Que seria talvez um abusador, ou um homem ruim, um relacionamento tóxico, por assim dizer, né? Só que daí eu acho que essa seria uma interpretação mais moderna, né? Acho que aqui no caso seria mais um abusador mesmo, né? Tanto emocional quanto físico Mas ou vocês entendem o que eu quero dizer? talvez assim? até Não sei simbólico. dizer, mas por que ela ficaria Curiosamente, do lado contos semelhantes a Chapeuzinho existem em várias culturas do mundo, como em versões africanas e asiáticas, onde uma jovem também é enganada por um predador disfarçado. Isso mostra que o medo que a história representa é universal, o medo do engano, da perda da inocência, da travessia do conhecido para o desconhecido. Mas é uma história muito interessante mesmo. A da Chapeuzinho talvez seja uma das que
realmente tenha mais. Seria legal, sabia, cara? Um filme de terror sobre a Chapeuzinho Vermelho. Ou um filme de terror bem feito, sabe? Sabe quem? Eu queria ver um filme de. Olha aí um negócio aí interessante, que é um filme de terror feito por aquele diretor do Nosferatu lá, do O Farol, que fez o filme A Bruxa, inclusive, né? Esqueci o nome dele, cara. Seria fantástico, né? Imagine um filme dele sobre a Chapeuzinho Vermelho, fazendo um terrorzão assim mesmo, cara. E seria. Poderia ser um lobo mesmo e no final ele tomar traços antropomórficos e fosse a versão clássica mesmo, ela comesse lá, seria muito. Ou misturando vários elementos, né? Seria legal, cara. Talvez um curta, né? Tá, o do Barba Azul, eu já ouvi falar em algum lugar do lastro dele também, mano. Eu acho que é A o. história do Barba Azul é uma das mais perturbadoras de todos os contos clássicos, e diferentemente de Não lembro princesas mais. encantadas ou animais Mas é um cara, falantes, é um cara do passado que era tipo um serial killer, essa mano. lenda tem raízes bem mais sombrias e possivelmente reais. O conto eternizado também por Charles Mas é outro conto que eu nunca li, cara. Eu nunca ouvi esse conto. Tem uns contos, cara. Não sei se você. Que nem do Flautista ou do Barba Azul aí, cara. Ah, sabe qual que foi a primeira vez que eu ouvi falar do Barba Azul, cara? Eu sei exatamente. Foi naquele jogo The Wolf Among Us. Estão ligados? Eu lembro que tinha ele naquele jogo e eu vi alguém jogando quando eu era mais novo. E daí que eu descobri, mas eu nunca tinha ouvido falar dessa lenda quando eu era criança. Perrault fala sobre um homem Mas assim, ainda assim, eu sei qual lenda que é, mas eu nunca li essa lenda, assim, nunca ouvi a lenda, sabe? riquíssimo, de aparência Sei que estranha ele e abusa, né, com uma mas... longa barba azul, que vivia em um castelo isolado. Ele era temido e evitado por todos, mas mesmo assim conseguia casar-se com belas jovens. Acontece que todas as suas esposas desapareciam misteriosamente, até que ele se casa com uma jovem que era curiosa, que logo descobre o segredo por trás da fortuna e do mistério. Hum. Logo após o casamento, Barba Azul precisa viajar e entrega à esposa todas as chaves da casa, mas com uma condição: ela jamais deve abrir uma portinha específica no subsolo. Claro que, movida pela curiosidade ou pelo pressentimento, ela acaba abrindo, e o que ela encontra lá dentro é um verdadeiro pesadelo. O quarto está cheio dos corpos das antigas esposas, pendurados, abandonados como troféus, e o chão também está encharcado de sangue. Quando o Barba Azul volta e percebe que a chave que ele usava está manchada e que essa mancha não sai, ele percebe a desobediência e decide matar a sua atual esposa. No último instante, os irmãos da moça aparecem para salvar ela e acabam matando o assassino. O castelo é herdado por ela, junto com todas as riquezas. Uou, Stonks! Esse conto, apesar de parecer um alerta moral sobre Interessante. curiosidade ou desobediência, esconde camadas mais densas. Ele é, na Pode verdade, ser, né? uma Mas é narrativa bizarro se parar pra pensar, né? Que o certo, então, talvez... O que esse conto tá querendo dizer é que o certo é você viver na ignorância, né? Se você tiver com uma pessoa ruim, um serial killer, é melhor você não saber, é melhor você ficar, entendeu? de Não horror faz sentido, né? psicológico e abusivo. A mulher vive sob a aparência da riqueza, Eu vejo muito mais como moral você pensar assim, tomar cuidado com quem você está ficando, né? Com quem você está se casando, né? Isso sim, acho que é a moral correta dessa mas história, uma né? prisão disfarçada. Damn, O quarto proibido representa o segredo que que muitos isso? agressores escondem, a face violenta, o histórico sombrio, a verdadeira natureza. E Barba Azul não é uma figura mitológica. Ele pode muito bem ter sido inspirado por um homem real. Vários estudiosos ligam essa Esse cara aí, história ó. ao nobre francês Gilles Literal, olha o cabelo desse cara, Lord Farquaad total, de né, mano? Rais, um Caraca. cavaleiro Esse cabelo tava na moda do na século época. XV que lutou ao lado de Joana d'Arc. Após sua carreira militar, ele se retirou para seus castelos, onde passou a praticar rituais obscuros, magia e, segundo os relatos da época, assassinou centenas de pessoas. Ele foi condenado por heresia, assassinato e ocultismo. A sua queda foi brutal, mas os detalhes do julgamento e a forma como ele atraía suas vítimas, muitas vezes prometendo abrigo e riqueza, se assemelham assustadoramente à figura do Barba Azul. Há quem diga que o conto seja uma metáfora para os casamentos arranjados entre jovens e homens muito mais velhos, onde após o casamento elas descobriam os traumas, os vícios e também a crueldade. Ou Pode ser, ainda, faz sentido também, cara. Talvez seja mais isso mesmo. Eu acho que você pegar aquele caso do cara é mais você ver semelhanças, assim, sabe, entre um caso e outro, mas não necessariamente um se inspirou no outro, né?
Óbvio, né? O primeiro não se inspirou no Barba Azul, mas vocês estão entendendo. O Barba Azul, a história do Barba Azul talvez não seja inspirada naquele cara, mas tem semelhanças. E sim, isso daí dos casamentos arranjados é sim Um aviso para uma as mulheres da boa nobreza, que nem coisa todo o parecida. castelo Só que assim, também a menina vai ter escolha, ela não tinha escolha também, né, cara? Então é duro você falar que, tipo, por que que existiria, qual é a moral, né? O cuidado com os casamentos arranjados, mas não é ela que escolhe com quem vai se casar, então pra que que serve no final a história, né? esconde um príncipe. É, talvez seja um alerta pra que no caso, cara, pode ser duro falar isso, mas talvez o alerta dessa história seja o seguinte, né? Você vai se casar, você é menina jovem que vai se casar com esse cara velho aí, cara, é melhor você nem saber do histórico dele, é melhor você ser só uma esposa quieta e silenciosa, sabe? Que fica no teu, que faz seu papel de esposa, sabe? Talvez seja, infelizmente, talvez seja essa a moral dessa história pra época. Na época da Idade Média, talvez fosse essa a moral verdadeira que a história quer passar. E tudo que a gente vê depois, talvez seja a gente querendo dar uma repaginada pro conto, né, mano? Enfim, com olhos modernos, né? Chegaram até aqui, gente, por favor, deixa um like, se inscreva no canal, não custa nada, você vai estar me ajudando muito, muito, muito mesmo. Além disso, torne-se membro aí pros vídeos exclusivos e entre no meu canal 2 aí pra vídeos novos. Exclusivos não, né? Mas você tá entendendo. Caramba, eu acertei certinho na pausa. Que une a vida do espírito à vida dos sentidos. Uou. Damn. Ok. Enquanto estamos nos nossos comerciais, por que você não aproveita para se inscrever aqui no canal? Deixe seu like e também deixe seu hype para esse vídeo chegar em mais pessoas. Hype. E também ative o sino das notificações para ter mais vídeos como esse. Ok. Desde já, eu agradeço o seu acesso. Agora De vamos nada, voltar amigo. ao Que vídeo. isso? Tamo aqui pra isso mesmo. Bora. Intrigante mundo dos vírus. Que tema curioso, né? Interessante. Caso da pele de asno? Que é isso, cara? Tá aí, já tá inventando. Você tá inventando isso daí, ô Zodíaco. Que história é essa aí, cara? Pele de asno, cara? Quem que conta uma história dessa, cara? A história de Pele de Asno talvez seja uma das mais inquietantes de todos os contos de fadas, e é também uma das menos suavizadas, mesmo nas versões antigas. Ela exala incômodo, tabu e também fuga. Ela foi eternizada também por Charles Perrault no século XVII, mas tudo indica que é muito mais antiga e que foi moldada a partir de sussurros reais que vinham dos salões da nobreza. O conto começa com a morte de uma rainha, que no leito de morte impõe ao marido uma condição quase impossível, que ele só se case novamente com alguém tão bela e virtuosa quanto ela. O rei, devastado, busca em todos os reinos por essa mulher ideal, mas nenhuma lhe parece à altura, até que ele percebe algo que o perturba e atrai ao mesmo tempo. A única mulher que se iguala à rainha é a sua própria filha. Sim. O rei decide então se casar com a própria filha. A jovem literalmente o cara lá do... Eu ia falar que o Barba Azul, aquela arte, tava parecendo o Ganishka do Berserk. E esse cara aí é o rei lá de Berserk, esqueci o nome dele. Horrorizada, pede conselhos à sua fada madrinha, que entendendo o perigo, tenta protelar essa situação. Para escapar da união, a princesa exige vestidos impossíveis de serem feitos, como um da cor do céu, outro da cor da lua, outro que brilhe como o sol. Porém, o rei consegue atender esses desejos. Desesperada, ela faz mais um pedido. Ele conseguiu um vestido com a cor do sol! Caramba! Exige a pele do asno mágico do castelo, um animal que defeca ouro e garante a riqueza do reino. E para espanto de todos, o rei a atende mais uma vez. Sem saída, ela se disfarça com a pele do animal, cobrindo-se de feiura, fedor e vergonha, e foge. Ela se esconde num reino distante, onde passa a trabalhar como uma criada, sendo tratada como lixo e uma fera grotesca. Mas de tempos em tempos, ela acaba vestindo seus vestidos impossíveis, em segredo. Até que um príncipe... Pô, mas como é que ela... Tá, é um conto de fadas, né, cara? Pô, como é que ela... Onde que ela carregou esses vestidos todos aí, né? vê por acaso e se encanta. Ele quer conhecê-la, mas ela desaparece. Ele a procura
E como nos contos, ela deixa um objeto para trás, um anel ou um pedaço de vestido, dependendo da versão, e é então encontrada. Eles se casam e ela finalmente se liberta do passado. Mas o que torna esse conto tão poderoso é o que ele mas... tenta esconder. Ele não fala de magia, fala de incesto, de fuga, disfarce, abuso de poder e renascimento feminino. Mas tem pelo menos um final bonito, vai. A pele de asno é mais que um disfarce. Nossa, mas eu nunca tinha ouvido falar dessa história, é muito uma doido. armadura contra o desejo doentio, contra o olhar invasivo, contra o mundo que vê as mulheres como propriedade. É o símbolo da sujeira que precisa ser carregada para sobreviver. E o mais perturbador, há rumores de que esse conto foi inspirado em sussurros da corte francesa medieval. Documentos históricos falam de reis e nobres que, após ficarem viúvos, forçaram filhas e enteadas a casamentos secretos. A França do século XIV e XV, especialmente sob a influência da monarquia absolutista, foi palco de casos abafados pela igreja e escondidos sob versões morais da história. Pele de asno, então, teria surgido como uma metáfora para... uma metáfora, até uma ridicularização, né, cara, das coisas que aconteciam lá, né? Esses abusos, um modo de contar o horror de forma cifrada, segura e velada. E mesmo assim, séculos depois o conto sobrevive. E quando tiramos a camada encantada, o que resta é uma mulher que fugiu do pai, se vestiu de monstro, passou fome e humilhação para ser livre. E ser vista não só como um corpo desejado, mas como uma alma que escolheu não obedecer. Muito interessante, cara. Não conhecia esse conto, mas é bem impressionante, né? Tem um bom storytelling aí, né, cara? Gostei, mano. Pois daí eu vi no Shrek também, mano. Pô, minha maior fonte de conhecimento pra esse vídeo. A história do Rei Sapo, ou o Príncipe Sapo, como ficou popularmente conhecido, parece a primeira vez. Eu já vi a Princesa e o Sapo também. Bom, o filme acho que eu não vi, mas uma fábula inofensiva sobre uma princesa mimada, um sapo insistente e um beijo mágico que transforma tudo. Mas se você mergulhar nas camadas mais antigas dessa história, o que surge não é apenas um conto de fadas, mas um espelho distorcido de rituais, pactos e crenças que por séculos foram tratadas como reais. Na versão clássica registrada pelos irmãos Grimm, a princesa perde uma bola de ouro em um poço e um sapo a resgata, com uma condição. Ele quer comer do seu prato, dormir em sua cama e viver ao seu lado. Caraca, mas não é só tomar a bola do... Tá com... Não façam, não... Eu ia falar uma coisa aqui, mas... nunca façam maldade aos animais. É apenas uma brincadeira, pelo amor de Deus, né, cara? Princesa, contrariada, acaba aceitando. Pô, mas esse sapo aqui não é um sapo comum, tá bom? É um sapo humanoide, é um sapo, né? Mas quando o sapo começa a exigir o que foi prometido, ela se enoja. Só que o pai dela, o rei, a força a cumprir a sua palavra. Em algumas versões, ela beija o sapo. Em outras, ela o joga contra a parede e ele se transforma num belo príncipe. Caraca, eles se casam e tudo termina como manda o roteiro. Mas há algo mais estranho nesse conto. Primeiro, por que, né, que o sapo era um príncipe, né? Qual que é a maldição aí, a figura do sapo como símbolo não é casual. Em várias culturas europeias antigas, especialmente as do centro e leste da Europa, sapos eram associados à magia, à fertilidade, feitiçaria e transformação. Eram vistos... Tá, transformação faz sentido, né? Porque é um animal que literalmente se transforma, como criaturas liminares que habitavam a fronteira entre o mundo natural e o sobrenatural. Eles viviam na água e na terra, e por isso eram vistos como pontes entre dois reinos. Em rituais antigos de casamento pagão... Interessante essa visão sobre os sapos, nunca tinha parado pra pensar, né? É curioso mesmo. Era comum que a noiva fosse testada com provas simbólicas de repulsa, como tocar ou beijar animais considerados impuros, para demonstrar sua submissão ao ciclo da natureza, à união e à fertilidade. Caraca, eu nunca tinha ouvido falar disso. Além disso, há registros de histórias medievais que mostram que o sapo da história pode não ser simbólico, mas real. No século XIII, na Baviera, circulavam relatos sobre um nobre que tinha este nome, apelidado de... Olha o cabelo, cara! Cara, tô falando, esse cabelo era a moda da época. Me lembre um dia, se eu jogar Dark Souls em live, eu vou colocar esse cabelo, mano. Cabelo mais Idade Média possível. Por causa de uma doença de pele rara que deformava sua aparência. Ele vivia recluso em uma torre, e segundo os rumores, ele tinha sido prometido em casamento a uma jovem camponesa, como forma de selar uma dívida entre famílias.
A lenda diz que, ao conhecê-lo, a jovem teria se negado a cumprir a união, mas pressionada pela família e pela igreja, acabou aceitando. Com o Ok. tempo, o Homem-Sapo teria sido reconhecido como generoso e sábio, tornando-se querido pelo povo. E essa transformação social e afetiva pode ter dado origem ao embrião do conto. Há Pô, também caraca. Você perdeu a oportunidade, Zodíaco, de meter a barra aqui, que era ter a oportunidade de criar o girino do conto, né, cara? Pô, caraca. quem diga que Bro, esse tipo de bro, história bro. funcionava como uma espécie de manual psicológico. Ensinar meninas a ver a beleza e valor em algo que, à primeira vista, tinha uma repulsa. E também um modo simbólico e pedagógico de lidar com os casamentos arranjados com homens mais velhos, feios ou desconhecidos. Era um treinamento narrativo, uma forma de aceitar a realidade cruel sobre o véu da magia. Outros estudiosos vão mais fundo e associam o Rei Sapo aos antigos contos de metamorfose mística, como os que aparecem na mitologia celta, onde humanos se transformam em animais por encantamento, às vezes como castigo. É, porque isso é o legal, né, dessa visão dos sapos, que eu nunca tinha parado pra pensar, né, que o sapo é um animal que, você for ver, ele passa, de fato, como ele passa por uma espécie de metamorfose, né, cara, ele pode ser visto como um ser que meio que se transmuta, né, cara, isso é muito Outras como doido, né, aprendizado. interessante. Há fragmentos de textos gauleses antigos que falam de príncipes transformados em sapos por sacerdotisas druidas e que só poderiam voltar à forma humana ao serem aceitos ou amados em sua nova condição. Interessante. Muito legal o vídeo. Bem, ficamos por aqui. Se Cara, você muito bom o vídeo. Espero de coração que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários quais outros vídeos dele você gostaria que eu trouxesse aqui. E. Enfim, deixem opiniões em geral aí que com certeza eu vou ler, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários se vocês conheciam essas lendas. Essa da mulher aí, por exemplo, que eu não tinha ouvido falar. Deixem nos comentários se vocês conheciam, tá bom? Se puderem, deixa um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, às 7 da noite. Tamo junto. É nóis. Fui.